Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, meu nome é Kelly, eu sou professora aqui da Instituição Monte Oreb, tá bom? E a disciplina de hoje será a Biologia Celular, tá? Então, o que seria a Biologia Celular? Biologia é o estudo da vida, né? Então nós vamos estar estudando o quê? A célula, todos os seus funcionamentos, os seus mecanismos. Também pode ser... um outro nome pode ser citologia, né, que seria o estudo da célula. Cito vem de celologia, vem de estudo. Então, essa disciplina ela trata do estudo das células, tá? Todas as estruturas internas e externas, tá, dessas células, né, e as suas funções e a importância da constituição de cada componente que vai estar formando todas essas estruturas celulares. Tanto dos seres eucariontes quanto dos seres procariontes, tá bom? Dos procariotos e dos eucariotos. Tá? Então, mais à frente eu vou estar explicando a diferença disso daí. Então, as células começaram a ser estudadas a partir de trabalhos, tá? Realizados por Robert Hooke em 1665, com pedaços de cortiça. Tá? Então, todos os organismos vivos são formados por uma ou por várias células. Tá? Isso daí é a teoria celular, tá? Que hoje foi incrementada, né? Já há algum tempo foi incrementada, mostrando o quê? Que as células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, tá? Então, uma célula somente se origina de outra célula existente. Então, esses dois tópicos aqui complementam a teoria celular, tá bom? Então, a gente tem que pensar na célula como a menor unidade do organismo. Então, nós temos um organismo, um indivíduo é composto por vários sistemas, né? Sistema urinário, sistema digestório, né? Vários sistemas vão estar formando um organismo como um todo. E cada sistema é formado por vários órgãos. Se você pegar cada órgão e pegar um pedacinho e fizer ali uma lâmina, né? Às vezes, por exemplo, no caso de uma biópsia, por exemplo, que você vai olhar, você vai ver o quê? Uma unidade estrutural ali. A menor unidade é uma célula formando um conjunto de várias células, vai estar formando um tecido, e o tecido vai estar formando um órgão. Uma associação de vários órgãos está formando um sistema e vários sistemas formam o indivíduo como um todo, ok? Então a gente tem que pensar o quê? Se a menor unidade funcional de um organismo, ela vai ter que ter o quê? Várias estruturas que vai fornecer, né, o aporte para desempenhar todas as funções daquele sistema, daquele órgão, tá bom? Então, a célula ela é dividida em três partes básicas, tá? Ela tem uma membrana, né, a membrana plasmática, a membrana celular, que vai delimitar o espaço intracelular, né, dentro da célula, o espaço extracelular, que é o espaço no meio externo, tá? O citoplasma, tá bom? Que é aquele ambiente aquoso, onde vai ficar imerso todas as organelas, e o material genético, tá bom? Que seria o DNA e o RNA, tá? Então, qual a diferença entre os eucariotos e os procariotos que eu disse no início do vídeo? Tá? Os eucariotos, eles têm uma membrana envolvendo todo o material genético, é o que a gente chama de carioteca. Tá? Então, a carioteca nada mais é do que essa membrana envolvendo o material genético, ok? E os procariotos, que no caso, por exemplo, seriam as bactérias, tá bom? Não tem membrana nuclear, não tem carioteca, tá? Delimitando esse espaço do material genético. Então, aqui eu coloquei como exemplo, tá bom? Essa foto foi retirada do site, tá? A referência tá aqui embaixo, tá bom? Então, mostrando aqui, ó, que nós temos o material genético e não é envolto por membrana, ele tá disperso nesse citoplasma, tá bom? Então, uma célula procarionte, ela não tem, né, carioteca, a carioteca é ausente, tem ausência de algumas organelas, como o retículo endoplasmático liso e o rugoso, que mais à frente eu vou estar explicando para vocês a função de cada um deles, tá? Também não tem lisossomos. E um detalhe que o material genético dela é formado por um filamento de DNA de forma circular, tá bom? Circular, que são os plasmídeos, tá bom? Então, os procariotos, eles podem obter as formas de espirinos, né? Que são seres alongados, helicoidais. Pode também estar na forma de cocos, né? Que são relativamente esféricos, né? Igual tem uma bactéria, Staphylococcus, né? Staphylo está fazendo referência a essa espécie, cocos porque tem esse formatinho esférico, tá bom? Tem os bacilos, que são levemente alongados, tá bom? Por exemplo, os lactobacilos, né, que é tanto falado aí nos leites fermentados e tudo. Então, tem essa formazinha de bacilo. Opa. E os vibriões, tá bom? Que são dobrados em forma de arco ou de vírgula.
Um exemplo, por exemplo, seria o vibrião colérico, né, que provoca cólera. Então, forma de vibrião. Então, aqui foi só para vocês terem uma noção da diferença, tá? Porque agora nós vamos nos ater aos seres eucariontes, tá bom? Nas células eucarióticas. Então, vamos lá. O que seria uma célula eucarionte? Então, tem aquele envoltório nuclear, né? Envolvendo ali todo o material genético. Então, ele possui carioteca. Então, nós temos aqui o núcleo da célula, tá bom? Envolto por uma membrana. Tá bom? Que seria a carioteca. Aqui nós temos o citoplasma, né, aquele ambiente aquoso onde fica imerso diversas organelas, né, que nós já vamos estudar, que são estruturas subcelulares, cada uma desempenhando uma respectiva função, no funcionamento ideal daquela célula. E a membrana plasmática, aqui em volta, fazendo essa delimitação de espaço, né, além de outras funções que mais à frente nós vamos abordar também, tá bom? Então aqui nós temos essa fotomicrografia, tá bom? Que foi extraída do livro de histologia do Junqueira e Carneiro. A referência está aqui embaixo, tá bom? Onde nós podemos ver aqui os hepatócitos, células do fígado, tá? Onde a gente pode observar o quê? Aqui o núcleo, tá? Bem corado, tá bom? E onde tem aqui a membraninha em volta, olha, delimitando todo o material genético, tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo também de dois ovócitos, ok? Com citoplasmas aqui, claro, né? E os núcleos bem corados, delimitados por membrana, tá vendo? Por toda aqui a carioteca, tá? Os núcleos aqui são bem visíveis e os cromossomos estão também um tanto condensados, tá bom? Em pedaços pequenos, que a gente pode observar aqui nessa célula, nesse tecido. Um outro detalhe do núcleo, pessoal, é que essa carioteca, né? Esse envelope nuclear, aqui nessas células, eles têm poros, tá? Então, aqui, esses poros, tá? São poros nucleares. Por que, professora, que tem esses poros? Porque através desses poros é possível realizar o transporte, tá? Seletivo de moléculas. De dentro para fora, né? De dentro do núcleo para fora do núcleo. Então, de dentro do núcleo para o citoplasma. E algumas proteínas também que são produzidas no citoplasma conseguem voltar, retornar para o núcleo através desses poros, ok? Aqui é uma micrografia eletrônica, tá? Uma eletromicrografia. Aqui foi utilizado o método de criofatura para a gente poder observar o quê? Os poros, tá vendo? Então, todo esse envelope nuclear, ele é todo poroso, tá? Tá, professora, entendi. E o citoplasma? O citoplasma, ele apresenta diversos componentes, tá bom? É um ambiente aquoso, como eu falei, tá? Onde vamos ter diversas organelas dentro desse citoplasma, tá? E geralmente não são vistas nos preparados comuns de microscopia óptica, tá? Com coloração de hematoxilina e eosina, tá? HE. Tá? Então, no citoplasma nós temos várias organelas, temos também o citoesqueleto, que mais à frente eu vou estar abordando, explicando para vocês, mas é uma estrutura fibrilar, tá bom? Onde mantém a morfologia daquela célula, tá? O formato, além de outras funções que eu vou estar abordando, tá bom? E no citoplasma também nós temos o quê? Depósito de proteínas, lipídios e pigmentos, tá bom? Então nós temos vários compartimentos, tá? Que é delimitado por membranas. Então, várias organelas dessas que são imersas nesse citoplasma apresentam o quê? Compartimentos delimitados por membrana, são membranosos, tá bom? O citoplasma também, né, imerso por esse tanto de organelas, é importante por quê? Porque vai regular o trânsito intracelular. Trânsito de quê, professora? De íons, de moléculas, tá bom? E também, dá uma desconfiguradazinha, mas é importante também por quê? Porque esses compartimentos membranosos fornecem o quê? Um microambiente intracelular, tá? Que vai estar aumentando o rendimento das atividades celulares. Vai ficar mais claro mais à frente, ok? Então, vamos começando pelas mitocôndrias, né? Então, vamos agora estudar organela por organela, tá? Então, as mitocôndrias. Aqui eu coloquei essa fotomicrografia também, tá bom? Foi retirado do livro do Junqueira e Carneiro, tá? Aqui eu coloquei esse círculozinho aqui branco mostrando para vocês uma mitocôndria, tá bom? Aqui é uma lâmina de revestimento interno do estômago, tá? Então aqui é um desenho esquemático onde a gente pode observar como que é a mitocôndria, tá? Ela tem essas cristas, ela também é composta por duas membranas, tá bom? Dupla membrana aqui, pode ser esférica ou alongada, tá? Onde tem essas reentrâncias de membrana aqui, formando as cristas, tá bom?
E aqui nós temos uma micrografia eletrônica, tá? De transmissão, também retirada do mesmo livro, onde a gente pode ver o que? As mitocôndrias, tá? Mostrando aqui as cristas, tá bom? E aqui o retículo endoplasmático rugoso, que são esses vários pontinhos que a gente também vai estar estudando daqui a pouquinho. Então, quando eu falo em mitocôndria, o que tem que vir primeiramente na cabeça de vocês? Mitocôndria associem sempre com produção de energia, tá? Então, a função principal da mitocôndria é produzir a energia. Energia para a célula, consequentemente para o tecido e consequentemente para todo o nosso corpo, tá? Então, toda a energia é produzida onde? Nas mitocôndrias, tá bom? Então, são organelas esféricas ou alongadas, tá bom? Tem em torno aí de 0,5 a 10 micrômetros de largura, tá bom? A distribuição dessas mitocôndrias na célula varia, tá? Acumulando-se aonde tem maior gasto de energia. Por exemplo, o tecido cardíaco, né? Do músculo estriado cardíaco. O coração está batendo ali o tempo inteiro, então é um tecido que vai precisar de sempre ter um aporte grande de energia. Então, é um tecido onde tem um maior número de mitocôndrias, tá bom? Então, vai depender da demanda energética de cada tecido, de cada órgão, tá bom? Então, o tecido cardíaco, ele vai ser o quê? Vai ter grande quantidade de mitocôndrias, e cada mitocôndria vai ter o quê? Um número maior de cristas, porque é nas cristas onde vai estar produzindo a energia. Mais à frente eu vou estar explicando, tá? Então, as mitocôndrias, o que acontece ali dentro? Resumidamente, elas transformam a energia química, tá, dos metabólitos citoplasmáticos, tá, em energia utilizável pela célula, que seria o quê? O ATP, tá? Onde tem as ligações fosfato. Então, 50% dessa energia química é transformada em ATP, e o restante dessa energia, ela produz o quê? Na forma de calor, tá? Para manter a temperatura do corpo, para manter o corpo aquecido, ok? Então, tem aqui a degradação dos glicídios, lipídios e proteínas, né? Nós estudamos em bioquímica. Então, tem lá os glicídios, lipídios e as proteínas, que podem fornecer o quê? Um aporte de energia, tá? Então, essa degradação é realizada no citossol da célula, tá bom? E essa energia, ela é produzida o quê? Na forma da molécula do acetil-CoA, acetilcoenzima A, tá? Essa é uma molécula que consegue penetrar, consegue entrar nas mitocôndrias, e lá dentro das mitocôndrias vai formar o ácido cítrico, através do ciclo de Krebs, ok? E aí, vai ocorrer várias reações ali dentro, produzindo o quê? CO2, produzindo 4 átomos de íons H+, tá bom? Perdeu, né? H+, por quê? Porque esse maisinho aqui é porque perdeu um elétron, tá bom? Então, esses elétrons vão para onde? Vão para o sistema transportador de elétrons, que fica lá nas cristas mitocondriais. Isso vai liberar energia, né? Que vai ser capturada para formar o ATP, ok? E, como consequência, vai produzir o quê? Vai se associar com o oxigênio molecular ali do meio e vai produzir água no final dessa reação, tá bom? Então, tudo isso aqui é para produzir o quê? A energia, tá? Com saldo quê? De CO2 e água no final de tudo, tá bom? Então, algumas curiosidades que eu trouxe aqui das mitocôndrias para vocês, tá? As mitocôndrias, elas possuem DNA, tá bom? Em toda quantidade, mas apresenta DNA, tá? São filamentos duplos e circulares, né? Semelhante aos das bactérias, que eu falei no início da aula, né? Apresenta também ribossomos, só que são ribossomos menores do que os que são apresentados no citoplasma das células, tá bom? E são semelhantes aos das bactérias também. E esses dois argumentos aqui corroboram para uma teoria que fala que a bactéria, que as mitocôndrias tiveram origem numa bactéria ancestral, né? Uma bactéria aeróbia, né? Ou seja, que precisava de oxigênio, que se adaptou a uma vida de simbiose intracelular, uma simbiose dentro da célula, né? Então, essa teoria endossimbiótica, tá? E, que mais? Uma outra curiosidade também, né, que, por exemplo, todos os filhos têm mais DNA da mãe do que do pai, por quê? Porque todo o DNA das mitocôndrias vieram lá do óvulo, né? Então, nós temos mais DNA que materno, tá bom? Devido às mitocôndrias dos óvulos. As mitocôndrias dos espermatozoides não entram, tá? Então, por isso nós temos o quê? Mais DNA da mãe, se for olhar o pé da letra, tá bom? Opa. Então, e uma aplicação médica das mitocôndrias seria o quê? Por exemplo, vários defeitos nas mitocôndrias podem gerar várias doenças como disfunções musculares, tá? Um exemplo de uma doença de mitocôndria seria a pitose, tá? Onde ocorre queda da pálpebra, dificuldades de deglutir e fraqueza dos membros inferiores. Tá.
Então, finalizando as mitocôndrias, a próxima organela seria os ribossomos. O que seriam os ribossomos, professora? São pequenas partículas constituídas por duas subunidades de tamanhos diferentes, tá? Então, como se fossem duas bolinhas, uma em cima da outra, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? São compostas por RNA ribossomal, tá? A maior parte desse RNA é sintetizado lá no núcleo, que é um núcleozinho dentro do núcleo, responsável por produzir esse RNA ribossomal, tá? Então, essas subunidades saem do núcleo pelos poros nucleares, lembra lá da figura dos poros, e vão para o citossol. E lá no citossol da célula eles vão produzir o quê? As proteínas. Algumas vão ficar lá no próprio citossol, outras vão ser endereçadas para outras organelas, para sofrer alguma modificação, e outras vão retornar para o núcleo, tá? Então, a grosso modo, seria isso. Então, aqui nós temos vários ribossomos, tá? São essas subunidades, né, de tamanhos diferentes. Vários reunidos é chamado de polirribossomos, poli vem de vários, né? Então vários ribossomos são os polirribossomos, onde são grupos de ribossomos unidos por uma molécula de RNA mensageiro. Como assim, professora? Tem, lá no nosso núcleo tem lá todo o DNA, onde tem a receita, digamos assim, né? A mensagem para produzir todas as proteínas necessárias. Então, só que esse DNA não pode sair do núcleo. Então, o que acontece? É feita uma cópia, tá? Dessa receita, digamos assim, tá? Para vocês entenderem. E essa mensagem, essa receita, ela sai pelos poros através do RNA mensageiro, chega lá no citossol, ela é decodificada pelos ribossomos, ela é traduzida pelos ribossomos, aonde vai produzir as proteínas, tá? Então, imagine um biscoitinho, aquele biscoitinho que vem com a goiabadazinha dentro. A goiabada seria o quê? Seria a molécula do RNA, tá? Que tem a receita para produzir aquela proteína. E essas duas subunidades do biscoitinho seriam o quê? O ribossomo. Aqui vocês podem ver, ó, tem vários, né? Então é um polirribossomo e cada um está lendo um código aqui, cada um está lendo uma mensagem de RNA. Então, cada um está produzindo uma proteína, tá vendo? Então, e depois ela é solta aqui desse ribossomo e vem pro citossol. Continua ali, solta ali do polirribossomo, tá bom? Vão ficar livres no citoplasma, tá? Então, como eu falei, né, o RNA mensageiro ele tem o código, a sequência para produzir determinada proteína, né, a sequência de aminoácidos para produzir determinada proteína, e o ribossomo vai decodificar, vai traduzir esse código, tá bom? Essa sequência, para fazer o quê? A síntese da proteína, a síntese proteica, tá? Então, os polirribossomos ficam soltos no citoplasma da célula, tá? Responsável por produzir todas as proteínas das mitocôndrias, dos peroxissomos e do próprio citoplasma, tá? Nós já vamos estudar os peroxissomos também para vocês entenderem melhor, tá bom? Mas então eles fazem toda a produção proteica, tá? Temos alguns polirribossomos que vão ficar presos ao retículo endoplasmático, vai ser a próxima organela que nós vamos estudar, tá bom? Então, no retículo endoplasmático, ele pode ser liso ou pode ser rugoso. O rugoso é por quê? Porque ele tem polirribossomos associados ali às suas membranas, tá? Por isso, rugoso. Tá? Responsável também por produzir proteínas que vão ficar segregadas nas cisternas ali do retículo endoplasmático rugoso, tá? Aqui tá com a sigla do inglês, tá? Mas é retículo endoplasmático rugoso. E temos também polirribossomos, né, que vão ficar presos a esse retículo, que vão produzir o quê? Proteínas integrais da membrana plasmática, tá? Então, aqui nós temos proteínas que podem ser secretadas como enzimas, tá? Por exemplo, nas glândulas salivares, no pâncreas, né, na glândula pancreática, ou podem ficar armazenadas nas células como enzimas, né? Do lisossomo ou de alguns leucócitos, que a gente vai estar estudando mais à frente, tá bom? Então, nós já estudamos o que? As mitocôndrias, que é a produção de energia, os ribossomos, que é a produção proteica, né? Eles pegam a mensagem, decodifica, traduz aquilo ali, produz a proteína, né? Com a mensagem que veio lá do núcleo. E temos o retículo endoplasmático. O que é o retículo endoplasmático, professora? É uma rede de vesículas achatadas ou redondas, tá bom? Formando túbulos com intercomunicação. Então, são túbulos que se intercomunicam, tá? E são vesículas contínuas também. Nós podemos ter vários polirribossomos aderidos a essa superfície de membrana, a essa superfície de vesículas, que vão estar sintetizando proteínas já diretamente para dentro dessa vesícula, tá? Então aí é o retículo endoplasmático rugoso. E se não tiver essa associação de polirribossomos nas membranas, é o retículo endoplasmático liso, ok? Então aqui é um desenho esquemático também retirado do livro do Junqueira
Junqueira e Carneiro, tá bom? Onde vocês podem ver o quê? Esse conjunto de túbulos intercomunicados, tá bom? E com vários ribossomos, com vários poliribossomos aderidos à sua membrana, tá bom? Formando então um retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, depois aqui da membrana do núcleo vem o quê? Essas vesículas contínuas do retículo endoplasmático rugoso vai estar formando ali em continuação, né? Tem a membrana do núcleo e logo em seguida já vem o quê? O retículo endoplasmático rugoso. Justamente para facilitar, tá, a produção dessas proteínas. Ele é abundante, esse retículo endoplasmático rugoso, ele é muito abundante em células especializadas na secreção de proteínas, tá bom? Por exemplo, células acinosas do pâncreas, que vai estar produzindo as enzimas digestivas, tá? Então, já que tem que produzir essas proteínas enzimáticas, então vai ter bastante retículo endoplasmático rugoso, tá? Os fibroblastos na produção, que são células responsáveis pela produção do colágeno, também vai ter muito retículo endoplasmático rugoso. Plasmócitos, que são células aí do sistema imunitário, que a gente já vai estudar mais à frente, tá? Na produção das imunoglobulinas. Então, quais são as funções do retículo endoplasmático rugoso? É segregar, né, separar do citoplasma proteínas que são destinadas ao quê? A serem exportadas para fora daquela célula ou que vão ter que ficar armazenadas ali naquele ambiente intracelular, tá? Então, o que acontece? O RNA mensageiro ele tem uma sequência, né, ele vai adicionar uma sequência adicional de bases na extremidade daquela proteína para endereçar para onde aquela proteína vai ter que ir, tá bom? Se ela vai para os lisossomos, se ela vai para os leucócitos, ou se ela vai ficar provisoriamente, né, até ser exportada, por exemplo, no caso do pâncreas e das glândulas endócrinas, tá bom? Então, também no retículo endoplasmático rugoso, além de fazer essa separação, né, para onde vai cada proteína, também pode promover algumas modificações dessas proteínas. Que modificações seriam essas? Por exemplo, fazer a glicosilação inicial, né, que seria adicionar um grupo de glicídio nessa cadeia proteica, tá? Seria para formar as glicoproteínas, tá bom? Fazer a síntese de fosfolipídios, síntese de proteínas integrais de membrana, além também de modificar essas proteínas pós-tradução, então pós-traducionais, tá bom? Com o quê? Com hidroxilações, glicosilações, sulfatações e fosforilações. São alguns radicais que são adicionados ali na porção terminal da proteína para que ela esteja de fato ativa e desempenhe a função para a qual ela foi designada, tá bom? Então seriam essas modificações. Tá, professora, entendi. E o retículo endoplasmático liso? Tá? Ele não tem ribossomos aderidos às suas membranas. Essa seria a principal diferença entre os dois, tá? Diferenças físicas, né? Então, a membrana do retículo endoplasmático liso, ela é contínua com a do rugoso, tá? Enquanto mostra nesse desenho esquemático aqui, também retirado do Junqueira, tá? A gente pode ver aqui o rugoso, né? Com essas aderências de ribossomos. E, em continuação, ó, em continuidade, vem o quê? O retículo liso, tá? Sem esses ribossomos. O retículo endoplasmático liso, ele também está associado com diversos processos funcionais, tá? De acordo com o tipo de célula, né? Nós temos aqui as células da glândula adrenal, por exemplo, produzindo a síntese de hormônios e esteroides. Nós também temos presença de retículo endoplasmático liso nos hepatócitos, tá? Com a inativação de certos hormônios, na neutralização de certas substâncias nocivas e tóxicas, como os barbitúricos, por exemplo, tá? Ele também realiza aqui processo de conjugação, de oxidação e de metilação de substâncias, tá? Ele também está associado com a produção de diversos fosfolipídios para todas as membranas celulares. E ele também apresenta uma enzima, né, que é a glicose 6-fosfatase, que ela vai fazer o quê? A hidrólise do glicogênio, a quebra do glicogênio. Não sei se vocês lembram lá nas aulas de bioquímica, né? Que esse glicogênio, quando a glicose cai, esse glicogênio tem que ser o quê? Quebrado, diversos pedacinhos de glicose, para poder manter a glicemia do indivíduo, tá? Então, é lá no retículo endoplasmático liso que isso vai estar acontecendo, ok? Tá, então já estudamos as mitocôndrias, produção de energia, os ribossomos, a produção proteica, retículo endoplasmático rugoso e liso, né, com produção de proteína, segregação de proteínas, né, modificações pós-transducionais, né, dessas proteínas. E em sequência nós temos o que? O aparelho de Golgi ou complexo de Golgi, que também é o que? É um conjunto de vesículas achatadas e empilhadas. São várias vesículozinhas empilhadas,
tá? Com porções laterais dilatadas. Qual seria uma das funções do Golgi? Completar as modificações pós-tradução, tá? Então, lá no retículo também faz isso, mas aqui também faz, que é terminar essas modificações pós-traducionais para que essas proteínas fiquem ativas, porque muitas delas, por exemplo, têm ação de protease, né? De digerir certas proteínas. Então, como que vai certificar que vai produzir e não vai provocar algum dano naquela célula? Então, muitas são produzidas de forma inativa para que sejam ativas apenas quando chegar no seu objetivo fim, tá? Para não provocar dano para aquela célula que produziu aquela própria proteína, tá bom? Além disso, ele também serve por quê? Por fazer o empacotamento e colocar um endereço, tá? Fazer o endereçamento nas moléculas sintetizadas, encaminhando essas moléculas, essas proteínas, para vesículas de secreção, tá? Então, aqui nós temos as vesículas de secreção. Tá? Então, o que vai fazer esse endereçamento, essas vesículas de secreção, elas vão ser o quê? Elas vão ser direcionadas ou para os lisossomos, né? Ou para a membrana plasmática, ou vai para pequenas vesículas vindas do retículo endoplasmático rugoso, ou para grandes vesículas, né? Que seriam, por exemplo, uma célula secretora, que precisa secretar em uma grande quantidade de uma determinada proteína, tá? Então, o Golgi tem uma estrutura polarizada. O que é isso, professora? Uma face é diferente da outra, tá? As duas faces não são iguais. Nós temos a face cis, né? Nós temos aqui a superfície convexa e a superfície côncava. Imagina uma concha, tá? Então, essa parte redondinha para fora é a parte convexa. E essa parte de dentro é a superfície côncava, né? Que tem a cava, tem concava, né? Tem a cava ali. Então, essa superfície convexa, tá? É a face cis, que é a face que vai estar o quê? Recebendo as vesículas vindas do retículo endoplasmático, tá? Então, por aqui que vai chegar as vesículas que estão vindo do retículo endoplasmático, ok? E essa face côncava, tá? Que é a face trans, é onde vai o quê? Originar as vesículas, que vão estar o quê? Deixando o Golgi para ir para o seu destino final, tá bom? Ok. Então, agora seriam os lisossomos. O que seriam os lisossomos, professora? São vesículas arredondadas, tá? Delimitadas por membrana, contendo mais de 40 enzimas hidrolíticas, tá? O que são enzimas hidrolíticas? São enzimas que vai estar fazendo a quebra, tá? De alguma coisa. Mais à frente eu vou explicar melhor para vocês. Então, ele faz o quê? A digestão intracitoplasmática. Então, vamos fazer a digestão dentro do citoplasma, tá? Então, está presente em todas as células, tá? Sendo que os lisossomos são mais abundantes nas células fagocitárias, nas células que realizam fagocitose, tá? Mais à frente eu vou explicar o que é a fagocitose, mas a grosso modo seria quando a célula vai englobar alguma partícula invasora, tá bom? Ou até mesmo alguma própria organela que está defeituosa, ou que já está envelhecida dentro da célula. Então, ele faz esse englobamento, tá? E faz a destruição, a digestão daquilo ali, tá? Por exemplo, os macrófagos, os leucócitos, né? Como, por exemplo, os leucócitos seriam exemplos neutrófilos, tá bom? Tem bastante lisossomos e realizam essa digestão intracitoplasmática, tá? Dentro do lisossomo, né, nós temos várias enzimas com atividade máxima em pH em torno de 5. Então, é uma enzima o quê? Ácida, né? Com várias proteases, ribonucleases, que são enzimas que vão estar fazendo o quê? Digestão de proteínas, tá? De RNAs, de várias moléculas, tá bom? Então, seria, digamos assim, a grosso modo, uma estrutura, né? O lisossomo seria o quê? Uma organela que vai estar fazendo a digestão, a limpeza de qualquer coisa que seja necessária para aquela célula, para que continue se mantendo o equilíbrio, ok? Então, a membrana, tá? Desse lisossomo constitui uma barreira, tá? Impedindo o quê? A destruição do citoplasma daquela célula ali, porque se tem várias enzimas e é um ambiente ácido, o citoplasma tem que estar protegido, tem que ter aquela organela, mas tem que ter uma proteção para que aquele citoplasma que está dentro, que detém aquele lisossomo, não seja danificado. Então, ele é envolto por membrana, tá bom? Sendo que o citoplasma, o pH é em torno de 7,2 e do lisossomo em torno de 5. Então, tem que haver essa proteção. Então, nesse caso, a membrana fornece essa proteção, tá bom? Então, aqui nós temos várias enzimas segregadas no retículo endoplasmático rugoso, né? E que vão para o Golgi para serem modificadas e empacotadas em vesículas, tá bom?
nós temos aqui o lisossoma primário, é o lisossoma, isso aqui é só para fim didático, tá, pessoal? Que ainda não estão participando do processo digestivo. Ele está ali, se precisar dele, ele está ali. Então, é o lisossoma primário. Quando forma um vacúolo, né, uma bolsa, digamos assim, um vacúolo, onde tem o lisossoma primário mais o fagossoma, que seria a partícula já envolta por membrana para ser fagocitada, para ser digerida, né, esse fagossoma, aí nós consideramos como lisossomo secundário, tá? E depois que acontece a digestão da estrutura, da molécula, da proteína, do que quer que seja, tá? Vários catabólitos são reaproveitados, são reutilizados pelo citoplasma daquela célula. Então aqui eu coloquei esse desenho esquemático, também extraído do livro do Junqueira, tá bom? Para ficar um pouco mais didático para vocês entenderem. Então aqui nós temos, por exemplo, uma bactéria e aqui a célula eucariótica, tá? Com várias organelas, né? O núcleo, retículo endoplasmático rugoso, né? Tá vendo aqui? Do ladinho da membrana nuclear, tá? As vesículas, o Golgi, tá? E aqui, por exemplo, nós temos uma mitocôndria, que nesse exemplo aqui pode ser uma mitocôndria que já esteja envelhecida, esteja danificada, não faz mais sentido para a célula manter aquela organela. Então, ela vai ser digerida, tá bom? Então, aqui forma aqui um autofagossoma em volta dela, tá bom? Ela fica aqui envolta por essa membrana, tá? Aqui nós temos o lisossoma primário, com as enzimas digestivas aqui dentro, envolto por membrana para proteger o citoplasma, tá? E pode ver que ele está vazio, por isso ele é primário, tá? E aqui no que a bactéria foi englobada, né, foi fagocitada, o lisossomo chega aqui, engloba tudo aquilo ali, formando aqui o lisossomo secundário, tá? Que pode ser digerido e reaproveitado, né? Os catabólitos podem ser reaproveitados por aquela célula. Ou pode ficar algum restinho que não foi digerido, algum corpo residual, tá bom? Formando um grânulo de lipofucsina, tá? Que é um material parcialmente digerido. Tem algumas células que, à medida que vão envelhecendo, ficam com bastantes grânulos, tá? Não digeridos ali, tá? E também o lisossomo primário, ele pode vir o quê? Aqui por aquele autofagossoma, daquela organela envelhecida, por exemplo, e também ser digerido, tá? Pode ser reutilizado ou pode formar também novamente esses grânulos, tá bom? Então aqui só para vocês entenderem as diversas possibilidades que o lisossomo pode estar atuando. Aqui nós temos essa micrografia eletrônica de transmissão, também extraída do Junqueira e Carneiro, tá? Mostrando 4 lisossomos secundários, ok? Circundados por várias mitocôndrias. Tá vendo aqui as mitocôndrias, ó, as cristas, tá vendo? Algumas são redondas, outras são alongadas, ok? Aqui nós temos uma fotomicrografia dos túbulos renais, tá? Mostrando aqui com a letrinha M, ó, todos os núcleos das células, tá vendo? Aqui roxinhos aqui são os núcleos, tá? E aqui esses granulozinhos fortemente corados, tá bom? Que com a letrinha L seria os lisossomos. Aqui nós temos uma outra fotomicrografia, tá? Fotomicrografia não, perdão, eletromicrografia de transmissão, tá? Mostrando aqui uma mitocôndria, tá? As cristas, essa aqui também é alongada. Aqui mostrando essas vesículas grandes de secreção, tá vendo? Vindas ali do Golgi, né? As pequenas vesículas de secreção, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí, mas essas pequenas vesículas de secreção. Aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso, tá vendo? Essas vesículas achatadas, alongadas, com vários poliribossomos em volta, então formando aqui o retículo endoplasmático rugoso. E aqui o retículo endoplasmático liso, tá? Com ausência de ribossomos nas suas membranas. Tá, professora, entendi. Então vamos lá. Os proteassomos. O que seriam os proteassomos? É um complexo em forma de barril formado por 4 anéis, tá? Com diversas proteases também ali dentro, fazendo o que? A degradação de proteínas. Ah, professora, mas outro para fazer isso? Sim, tá? Então, os lisossomos, qual seria a diferença básica? Os lisossomos vai ter o que? Uma ação digestiva, tá? De algum material introduzido em quantidade numa célula ou fazer a digestão de uma organela inteira. E nos proteassomos, a ação dele vai ser sobre proteínas individualizadas. Às vezes uma proteína que se tornou defeituosa, ou que não tem mais sentido para a célula manter aquela quantidade de proteína, ela recebe, tá, uma associação com uma outra proteína, que é a pectina, que vai ser um marcador para que aquelas proteínas seja digerida, tá,
pelos proteassomos, ok? Então, a degradação de proteínas ela é importante? Sim, ela é muito importante. Por quê? Porque vai remover excessos, tá? De enzimas e de outras proteínas que não são mais funcionais, né? Que após exercerem a sua função, elas não são mais úteis naquela quantidade, se tornam inúteis para a célula, tá? Também fazendo a destruição de proteínas que são formadas com defeitos, tá bom? Sejam defeitos estruturais ou de proteínas codificadas por vírus, por exemplo, tá? Porque no que o vírus necessita da célula, né, para poder parasitar e colocar aquela célula, produzir aquela proteína para ele, no que aquela célula destrói aquela proteína, não é mais possível produzir novos vírus, tá? Então, aqui nós temos também os peroxissomos. O que são os peroxissomos, professora? São também estruturas esféricas formadas por membranas, tá? Que assim como nas mitocôndrias, vai utilizar o quê? Muito oxigênio, tá? Porém, não vai produzir ATP, tá? Então, qual é a função dos peroxissomos? Oxidar substratos orgânicos específicos, tá? Então, como assim? Eles vão retirar o hidrogênio, tá? De algum substrato e vai combinar isso com o oxigênio. Isso vai formar o quê? O peróxido de hidrogênio, que seria popularmente aí a água oxigenada. Só que isso é prejudicial. Então, nós temos uma enzima chamada catalase, que vai utilizar esse oxigênio para oxidar diversos substratos orgânicos, tá? Então, tem aqui a produção desse peróxido de hidrogênio, né? Que por ação da enzima catalase vai produzir o quê? Água e O2, ok? Para inativar os efeitos prejudiciais desse peróxido de hidrogênio.